Olá, são todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo portal do conselhotutelar.com.br e, é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Luciano Dettiati. Olha, sejam bem-vindos todos, conselheiros tutelares, conselheiros dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas em especial aqueles que compõem a comissão especial que conduz o processo de escolha de conselheiros tutelares para o mandato 2020-2024. Olha, como esperado, acabou de ser aprovado lá no Senado Federal o PL, o projeto de lei que trata da mudança de regra da recondução de conselheiros tutelares. Acabou de ser aprovado mesmo. Deixa eu deixar claro de início que eu estou gravando e publicando esse vídeo na quarta-feira, dia 10 de abril, logo após a aprovação da lei, do projeto de lei no Senado Federal. Então o texto ainda não seguiu para a sanção presidencial e a consequente publicação. Mas eu tenho muita tranquilidade em fazer esta gravação e já fazer esta orientação, visto que eu acredito que não haverá nenhuma dificuldade na sanção do presidente que aí está e consequente publicação. Bom, também não sei quando está assistindo esse vídeo, né? Talvez está assistindo já algumas semanas depois e o texto já consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato é que muitos conselheiros tutelares, secretários municipais de assistência, presidentes de comissão, presidentes de CMDCAs, já estão entrando em contato já há algum tempo, fazendo também essa pergunta: Luciano, mas e se mudar a regra? Qual é o desdobramento? O que fazer? Então é disso que se trata esse vídeo. Eu quero explicar o desdobramento com a publicação da nova regra. Você não sabe o que eu estou falando? Deixa eu explicar. Nós tínhamos um problema. Lembra? O que era um mandato completo para fins de recondução? O que seria considerado um mandato completo? Porque tem conselheiro tutelar que está no mandato hoje, mas que vem de mandatos anteriores. Mas o mandato anterior, por exemplo, foi curto, teve sua duração prejudicada, lembra? Aí tinha alguém que estava só suplente, depois assumiu definitivamente. Muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas respostas, inclusive, e tudo isso era fonte de muito sofrimento para conselheiros tutelares no Brasil todo. Acabou. Agora não importa de quantos mandatos venha o conselheiro tutelar que está atualmente no cargo. Ele tem o direito de se candidatar, de se inscrever no processo de escolha e participar do processo como qualquer outro candidato de primeiro mandato ou de nenhum mandato, desde que ele contemple os requisitos que estão no edital. Claro que os requisitos que estão no edital só traduzem aqueles requisitos que estão lá na lei federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na lei municipal. Então, se os conselheiros tutelares que estão hoje no cargo vêm de mandatos anteriores, contemplarem os requisitos do edital, eles podem se candidatar e participar desse processo de escolha. Olha que bacana. Mas a dúvida é, Luciano, como vai se desenrolar? Porque existem municípios que já estão com o processo aberto, outros não, enfim. É disso que se trata esse vídeo e eu quero falar, na minha experiência, com a minha percepção, quais são as 3 ocorrências, as 3 situações que estão acontecendo no Brasil todo aí e dar a solução para elas. Vamos lá? Olha, eu vejo então 3 situações que estão ocorrendo aí. A primeira, a mais importante, a mais comum, a maioria dos municípios, eu ouso dizer, repito pela minha experiência pessoal, que a maioria absoluta dos municípios se enquadram nessa primeira situação, que são os municípios que ainda nem publicaram o edital para o processo de escolha de conselheiros tutelares. Digo isso com a tranquilidade de quem está assessorando vários municípios no processo de escolha, e eu devo dizer para vocês que 100% dos municípios que eu estou assessorando, nenhum deles publicou o edital ainda. Até porque não existe uma norma geral tendo prazo para a publicação do edital. Muitos municípios têm uma norma na lei municipal, mas não existe uma lei federal determinando, por exemplo, que o processo comece com 6 meses de antecedência. É que, infelizmente, muitos confundiam a resolução 170, 152, a 139 do CONANDA como um texto de lei. E já expliquei isso em outros vídeos, que é só uma orientação do CONANDA. Isso não obriga os CMDCAs a iniciar o processo com 6 meses de antecedência. Acredito que quando o CONANDA publicou essa resolução de 170, instituindo indicando, né, acho que é a melhor palavra para se usar,
ele estava olhando para municípios de grande porte, tipo São Paulo, BH, Salvador, Recife, Manaus, né, que talvez tenham que ter um processo de escolha do Distrito Federal, né, mais longo, com 6 meses, pela quantidade de candidatos, né? Municípios de pequeno e médio porte não têm necessidade de começar o processo de escolha com 6 meses de forma alguma. Então, acredito eu, são 3 situações, repetindo, tá? A primeira situação daqueles municípios que não publicaram o edital ainda. Vou repetir. A maioria absoluta dos municípios não publicou o edital ainda, contrário ao que o Ministério Público disse quando ele foi lá no Senado Federal pedindo para que o efeito da lei fosse só para o próximo processo, daqui a um ano entra em vigor. Contrário ao que disse o Ministério Público, a minha experiência e minha percepção de quem está aí presente em muitos municípios é que a maioria absoluta não publicou o edital. Então, se não houve publicação do edital, não há nenhum problema. O edital, quando for publicado, já vai levar, né, no seu bojo, no seu texto, né, essa informação já vai ser levada em consideração a nova norma. Qual é a nova norma? Que existe o direito de participar do processo, não importa quantos mandatos tenha esse conselheiro tutelar que está na função atualmente. Muito tranquilo essa primeira situação. Se o edital não foi publicado, quando for publicado, pronto, já está em vigor a nova norma. É importante dizer que não precisa ser traduzida em lei municipal essa nova regra. Porque a lei federal, ela passa por cima das leis estaduais, das leis municipais e dos regimentos, em especial, que trazem norma diferente. Preciso dizer que, por exemplo, a 12696 de 2012, eu tenho assessorado municípios no processo de escolha atualmente. Quando você pega a lei municipal para analisar, ela ainda prevê mandato de 3 anos. Ué? E nem por isso o mandato é de 3 anos. O mandato é de 4 anos, porque a lei federal, ela vigora sobre todas as outras, revogue-se disposições contrárias à lei federal, né? Então, primeira situação, se o município não publicou edital, vamos falar para a Comissão Especial do Processo de Escolha, Conselheiros de Direito? Então tá, vocês vão publicar nos próximos meses o edital que conclama o processo de escolha, e no edital vocês não podem mais colocar como regra aquilo que estava na 130, na 152, na 170. Não, simplesmente o cidadão, estando conselheiro tutelar ou não, vindo de mandatos anteriores ou não, eles têm o direito de se inscrever e participar do processo, repito, desde que eles contemplem os requisitos do edital. A primeira situação é a maior de todas. A maior parte dos municípios estão na primeira situação. Superada a segunda situação, existe sim um número, vou usar a palavra razoável, um número razoável, pequeno, tá? Mas existe, de municípios que já publicaram o edital, que inclusive já estão com as inscrições abertas. Neste caso, o que eu estou orientando os conselhos municipais fazerem a partir da publicação da lei? O presidente vai sancionar, de novo, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Espero que já esteja sancionado e publicado, né? A partir da sanção presidencial e a publicação, a partir da publicação dessa lei alterando o estatuto, as inscrições ainda estando abertas, vocês precisarão emitir uma resolução para permitir que aqueles que haviam sido impedidos de se inscrever, que eles possam se inscrever, não é? Então, uma resolução fazendo exatamente recepcionando isso que a lei federal agora estabelece, né? E proporcionando e permitindo, né, a partir dessa nova lei, que aqueles que tinham sido impedidos por ter mandato anterior, por estar aí no mandato tampão e tudo aquilo que eu já expliquei, para que eles possam, então, se inscrever e concorrer normalmente nesse processo de escolha. É importante verificar se o prazo para encerramento da inscrição não está muito próximo. Talvez é preciso aí dilatar um pouquinho o prazo de inscrição para permitir que os conselheiros tutelares que estão hoje, desejam, enfim, tenham em condição de buscar toda a documentação, as certidões, os certificados, juntar em uma pastinha, foto, enfim, e fazer a entrega no CMDCA. Hoje é quarta-feira, dia 10, né? Vamos supor que as inscrições estão se encerrando na próxima terça. É injusto, né, você aí dar só 2 dias úteis, 3 dias úteis no máximo, para que os conselheiros façam toda essa correria atrás de documentação e possam fazer sua inscrição no processo de escolha. Então eu penso que
é prudente, é justo, é interessante dilatar um pouquinho o prazo para que eles possam ter essa tranquilidade de apresentar a documentação, tá? 3 situações. Primeira, não foi publicado edital ainda. A maioria. Eu não vou chutar aqui uma porcentagem, não. Minha vontade é falar 95%, mas enfim, a maioria absoluta não publicou edital. Se não publicou, quando publicar, já vai ter que levar em consideração a nova regra. Segundo grupo, existe um número razoável de municípios que já publicaram edital. Nesse caso, se as inscrições ainda estão abertas, verificar a necessidade de dilatar um pouquinho esse prazo e publicar uma resolução fazendo esse adendo, essa correção, essa retificação do edital, permitindo que conselheiros tutelares vindo de outros mandatos consigam se candidatar e concorrer normalmente o processo de escolha que aí está. O terceiro grupo, aí é aquele que traz uma dificuldade um pouco maior. Porém, eu acredito que são mínimos os municípios que se enquadram nessa terceira situação. Talvez eu arrisco dizer que caibam aí nos dedos de 2 mãos os municípios no Brasil que já se adiantaram, já abriram e encerraram o prazo para inscrição, né? Vou acreditar que são pouquíssimos os municípios. Deve ter um município que já fez isso, que abriu o edital, abriu a inscrição e já encerrou. Bom, nesse caso, uma etapa, né, do processo de escolha já foi superada, e aí nós realmente temos um problema. Não sei se você sabe, deixa eu explicar de novo, né? Um processo de escolha ele é composto por várias etapas. Essas etapas variam de município para município. Por exemplo, tem município que a primeira etapa é a comprovação da documentação. Bom, todo município tem essa etapa, né? Agora tem municípios que colocam, por exemplo, teste psicológico como uma segunda etapa, a prova sobre conhecimentos do estatuto como uma terceira etapa. Aí logo depois que vem aí, de fato, a escolha popular. Tem aí uma filtragem, né, uma peneira anterior com essas fases para chegar à escolha da população. Então, se algumas etapas já foram vencidas, aí realmente nós temos um problema. Mas vamos dividir o problema em 2, tá? Toda vez que a gente tem um problema muito grande, vamos por parte. Vamos supor que o seu município, você aí do Conselho Municipal dos Direitos, já publicou edital, já abriu a inscrição e já encerraram-se as inscrições. Então, essa etapa é uma etapa muito importante, já foi vencida. O que eu acredito? Qual que é a minha experiência com o assunto? Se é apenas essa primeira etapa que foi superada, as inscrições já se encerraram, tendo consciência agora, ciência de que algo importante aconteceu na legislação afeta ao processo de escolha, quer dizer, a mudança da regra de recondução, eu vejo com muita tranquilidade a autoridade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em uma reunião, talvez extraordinária, urgente, debater o caso e abrir novamente por um período X as inscrições para aqueles que foram impedidos de fazer porque estava ainda na outra regra. A regra de quem tinha 2 mandatos completos e consecutivos não podia se candidatar. Não estou falando reabrir para todo mundo, não. Para todo cidadão, não. Para esses que foram impedidos de se inscrever ou se inscrevendo foram impugnados, né? Olha, tem mais essa questão, né? Os que foram impedidos de se inscrever, que possam se inscrever. Então, abre-se um período novamente para a inscrição desses que foram impedidos anteriormente. E naqueles casos daqueles que foram que foi permitida a inscrição, né? Porque eu falei isso no outro vídeo, ninguém podia recusar ser protocolado lá o pedido, né, de inscrição. Ia ser impugnado logo em seguida. Esses que foram impugnados, se esse é o único motivo, porque vinham de mandatos anteriores, eles devem ser recepcionados novamente e a sua inscrição validada porque há um fato novo. Um fato importante. A lei federal foi mudada. E eu penso que é mudado em tempo. Porque o processo de escolha é só dia 6 de outubro, lá no final do ano. Né? Então eu penso que com inteligência, serenidade, legalidade, o CMDCA pode convocar uma reunião e fazer aí exatamente essa retificação do edital com abertura novamente de prazo para inscrição, em especial desses que foram impedidos de fazer porque caíam na regra da recondução ou aqueles que foram impugnados. De novo o telefone tocando no meio da gravação, né? O outro vídeo foi a mesma coisa, né? Enfim. E aqueles que foram impugnados,
serem recebidos de volta se essa foi a única razão da impugnação no processo de escolha, tá? Agora, Luciano, aqui no meu município, vamos supor, o CMDCA está falando, nós não vamos reabrir, nós já estamos na etapa seguinte. Bom, então a solução para o conselho tutelar vai ser judicializar, né? Vai ser entrar com um mandado de segurança, ele vai contratar um advogado e vai entrar com uma ação para exigir que o seu direito seja visto, né, e garantido. Aí caberá ao juiz determinar ou não que o CMDCA abra para inscrição ou acolha, né, já que se ele foi impugnado, que ele seja acolhido novamente no processo, repito, se esse foi o único motivo de sua impugnação. Certamente, daí ele vai entrar com uma ação. Eu penso que o interessante, o justo, o pacífico, é entender que a lei mudou e que está permitindo que conselheiros tutelares que têm história... Deixa eu fazer essa reflexão, preciso fazer isso. É importante permitir que quem tem mandatos anteriores tenha a chance de continuar zelando pelo cumprimento dos direitos, passando pelo mesmo processo de escolha. Um processo igualitário, em igualdade de condição. Ele vai ter que apresentar os mesmos documentos, ele vai ter que passar pela escolha popular da mesma forma. E é preciso entender que existem muitos conselheiros com uma bagagem muito interessante, que já entendem do processo, de suas atribuições, que participaram de capacitações e que todo esse conhecimento, essa história, não pode ser refugada, né? É preciso ser acolhida. E esse é o espírito da lei. E eu acredito nisso. Eu sou do grupo que acredita que a maior parte dos conselheiros tutelares estão bem intencionados. Eu acredito que existe conselheiro tutelar prevaricando? Acredito. Conselheiro tutelar que está lá só pelo salário? Não sei, ganham tão mal que eu nem sei se isso seria uma justificativa, mas tudo bem. Tem lugar que o salário é razoável. Mas eu penso que esses conselheiros são a mínima parte. Eu prefiro acreditar que a maioria tem a bandeira da prioridade absoluta nas mãos e traz uma história. Por isso que eu apoiei desde o início a mudança da regra e agora veio acontecer, tá? Então são 3 situações diferentes. A primeira é que a maioria absoluta não foi publicado o edital. Se o edital não foi publicado, quando for, já tem que levar em consideração essa nova regra. Aqueles que publicaram o edital e as inscrições estão ainda abertas, é muito fácil corrigir. É só fazer uma resolução, fazendo essa, não é uma palavra correção, né? Essa retificação do edital, e talvez até pensando em prolongar um pouquinho o período de inscrição, se ele estiver muito próximo de se encerrar. Se está aí no início ainda, não vejo grande dificuldade. Agora, para aqueles municípios que já passaram, né, já venceram alguma etapa importante, como por exemplo a inscrição, aí de fato o CMDCA ele tem que fazer essa avaliação, esse pensar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer essa orientação e é isso que eu vou falar para todo mundo que me perguntar. O CMDCA pode fazer sim, olhar para a lei federal, essa alteração que fez e abrir novamente o período para inscrição, tá? Conselheiro tutelar, não abriram de nova inscrição, te impugnaram e não estão recebendo o seu processo de volta, você continua impugnado, bom, só tem um caminho da ação judicial. Você vai ter que contratar um advogado e entrar com um mandado de segurança para garantir o próprio direito. Aí eu sei que você pode estar pensando assim, e se já houveram outras etapas, como por exemplo, a avaliação psicológica, prova escrita. Olha, sinceramente, eu desconheço o município que já está o processo de escolha tão adiantado assim, ao ponto dessas outras etapas terem sido superadas já. Mas se é o caso, a ação judicial é o remédio. Um juiz vai decidir o direito, vai determinar ou não que você seja incluído no processo de escolha. Claro, sempre havendo ali o cumprimento dos requisitos do edital. Por que eu estou explicando isso? Porque muitos municípios, no ano passado ou este ano, alteraram a lei municipal e colocou outros requisitos, como, por exemplo, exigindo nível médio. Antes não exigia nível médio, agora exige nível médio. Então, se na época não exigia e agora exige e você não tem, não dá para se candidatar para o processo de escolha de conselheiros tutelares. Eu não consegui a minha certidão negativa de antecedentes criminais, o que é um absurdo, né? A idoneidade moral ela deve ser comprovada na inscrição e mantida durante o exercício da função, né? Bom, aí não tem jeito, né, querido? Mas se a sua exclusão do processo foi devido à regra antiga,
temos uma regra nova, é preciso buscar o direito. Olha, é sempre um grande prazer estar com vocês, fazendo essas orientações, sempre pautado, claro, na legalidade, mas com bastante tranquilidade, usando uma fala assim, bem transparente, bem simples, direto ao ponto, não é? Mas sempre pautado na legalidade, claro. Olha, na nossa história, nós decidimos muitas coisas. Eu decidi trabalhar por conselhos tutelares mais fortes e eficazes. Quero te encontrar aí, como conselheiro tutelar, em alguma capacitação em algum cantinho do Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau!